escolares e obesidade infantil. Esse é o tema de hoje. Nós vamos conversar a respeito da obesidade infantil, principalmente nas férias escolares. Por isso, convidei, está aqui presente, a doutora Paula Preste Popouti, endocrinologista pediátrica do Hospital Sírio-Libanês, e a doutora Danile Sampaio, nutricionista pediátrica do Hospital Sírio-Libanês. Obrigado, Danile. Obrigado, Paula. Gente, então quer dizer que nas férias aumenta a incidência de obesidade nas crianças? Sim, doutor. Temos estudos que mostram que no período das férias, as crianças chegam a ganhar 3 a 4 vezes mais peso do que o período do ano, né? E isso do que o período escolar, pensando que as férias, no total, vai de 2 meses e meio, 3 meses. E o restante do ano letivo são 9 meses. Então, o ganho de peso, ele é considerável nesse período nessa época do ano, né? Nas São férias 3 escolares. 3 meses por ano. E a criança já obesa, o que acontece nesse período? As férias, doutor Salim, a grande questão é que ela vai mexer nos principais pilares associados à obesidade. Então, acho que vale a pena a gente lembrar que a obesidade ela é um acúmulo de gordura corporal, uma doença crônica que envolve o acúmulo de gordura corporal, e todos os fatores associados a ela, não é um único fator para que ocorra esse desbalanço. A gente tem uma predisposição genética importante, mas tem alguns fatores ambientais extremamente importantes envolvidos nesse processo. E as férias, justamente, elas vão influenciar esses fatores. Então, nós estamos falando de alimentação, atividade física, sono, o tempo de tela, atualmente, que é um fator extremamente importante associado a esse ganho de peso, e também questões, né, psicoemocionais, enfim. E com isso, nas férias, ocorre esse desequilíbrio dos fatores associados ao ganho de peso. A criança que já é obesa, ela acaba tendo com esse desbalanço, uma tendência ainda maior de ganho. Sempre tenho a impressão que os pais das crianças, quando o assunto é obesidade, ganho de peso, os avós das crianças, quer dizer, são os tios, o pai das outras crianças, não pensam muito nesse assunto. Quer dizer, acaba sendo até quando um médico, um pediatra, uma nutricionista, um endócrino vai se manifestar contrário a algum tipo de atitude, isso causa ofensa, né, nos pais, não é assim? Causa sim, e assim, a gente precisa ver que a alimentação, ela tem algo, é muito cultural, né? Então, envolve muito a questão da família, né? Como é que a família vive, como é que a família vê a alimentação, principalmente os avós, né, que tem aquele momento de, eu tô com meus netos, então, às vezes não convive com o neto diariamente, então eu tô com meu neto e eu vou proporcionar ao meu neto aquilo que também me dá prazer. E muitas desses prazeres, um desses prazeres é a alimentação, né? A alimentação é uma fonte de prazer e é uma forma de demonstrar amor, de demonstrar carinho, né? Então, vem muito da família, né? É isso. Então, quando chega, né, o profissional de saúde e fala, olha, tá ganhando muito peso, vamos organizar mais ali a refeição, vamos estimular uma prática de atividade física, muitas famílias ficam um pouco, nossa, mas na minha casa as pessoas se alimentam bem, eu alimento bem meus filhos, meus netos, meus sobrinhos, então eu não vejo nenhum problema, eu não acho que ele tá gordinho, né? E ainda tem aquele estigma, né? Aquela ideia de que a criança gordinha é a criança saudável, ainda tem muito isso na sociedade, né? Paulo, antigamente existia o tal do bebê Johnson, né? E o bebê Johnson, ele era, os pediatras, o bebê Johnson era obeso. Era sinônimo de saúde, porém tinha uma obesidade associada. Como é que você é uma endocrinologista pediátrica? Qual é o acesso que você vai ter aos pais dessas crianças, aos avós dessas crianças? Porque o avô é mais ou menos o estragador dos netos, né? Qual é a sua abordagem para
para esse grupo de pessoas? Não é fácil, porque justamente existe um vínculo muito afetivo, né, associado a todo esse processo, mas o que nós tentamos sempre promover é uma conscientização de que esse processo de obesidade, ele pode começar já dentro do útero materno. Então, nos primeiros 2 anos de vida, e o período do útero materno, que é considerado, né, os primeiros 1000 dias de vida, é um período de extrema importância de uma programação metabólica das crianças que vai ser levada para a vida toda. Então, nós temos que abordar essas famílias de forma a tentar conscientizá-los de que tudo que nós fazemos hoje vai ter um reflexo dali para frente e vai se estender até a vida adulta. Então, neste processo, nós vamos apontando os possíveis danos físicos e até psíquicos na faixa etária pediátrica de um desenvolvimento de uma obesidade precoce, ainda nessa fase, e não só pensando nas consequências que estão muito distantes, porque é difícil a gente pensar quando está lá na frente. Tem um evento cardiovascular, né, muito mais distante do que agora. Mas nós temos que tentar trazer também para eles que existem sim algumas repercussões negativas desde essa fase inicial. Então, que meus netos, demorou um tempão, meus netos são gêmeos, têm 5 anos e 3 meses hoje. Outro dia, minha filha permitiu, com o apoio do pediatra, que ela comesse um chocolate e tomasse um sorvete. Até que idade, teoricamente, é proibitivo usar hidrato de carbono nessas crianças? Assim, a gente, como a doutora acabou de falar, né? Então, é interessante, existe uma programação metabólica, né? Ali nos primeiros 1000 dias, que elas são essenciais para determinar muitas questões, né, de saúde. E uma dessas questões é o peso, a obesidade. Então, a gente sabe que crianças que chegam até, né, crianças até o seu 2º, 3º ano de vida, né, que chegam a essa idade com obesidade, a chance dela se tornar um adulto obeso é muito grande. Principalmente se ela tiver um dos pais ou os 2 pais também com obesidade. Então, a gente recomenda, né, que a oferta de doces ela seja protelada o máximo possível. Então, quanto mais tarde ofertar, melhor. Então, o ideal é que até os 2 anos de idade que a criança não tenha contato com esses alimentos mais doces, até porque isso tem uma questão da modulação do paladar. Então, aquela criança que se acostuma com o paladar doce desde muito cedo, né, a chance dela se tornar uma criança seletiva mais na frente é maior, né? E aí, às vezes, a gente associa a criança seletiva com a criança muito magra ou desnutrida. Não, pode ser uma criança seletiva para alimentos com sabores mais suaves, como legumes, verduras, frutas, e aquela criança que tem um paladar mais desenvolvido para alimentos mais salgados e mais doces, que são os alimentos com alto teor de gordura, de açúcar e alto teor calórico e que não traz outros nutrientes importantes para o crescimento. Então, o ideal é que até o 2º ano de vida essa criança tenha uma alimentação saudável, equilibrada e sem a introdução de doces na sua alimentação. Doutora Paula, estamos diante de uma criança já com níveis de obesidade. O que fazer com a criança e com os pais e familiares dessa criança? Como ajudá-los? Porque a criança está lá diante da televisão, aparece propaganda vou citar, quer dizer, um McDonald's oferecendo torta de banana, sorvete que são deliciosos, me enche os olhos. Como é que a criança não vai usar o que os próprios pais usam? Como fazer? Esse é o grande desafio, né, doutor Salim? Porque nós todos que trabalhamos com crianças, somos pais, mães, nós sabemos da dificuldade de manejar isso no dia a dia e, ao mesmo tempo, eu acho que tudo é equilíbrio. Quando nós temos, de fato, uma criança já obesa e nós precisamos tentar guiar esta família da melhor forma possível, eu brinco muito que é como se nós fizéssemos um trabalho de formiguinha. Então, pequenas mudanças e quaisquer mudanças vão ser importantes. E num trabalho em conjunto.
muitas formigas trabalhando junto. Então nós vamos ter que ter os pais, os avós, o cuidador, a pessoa que é responsável pelo preparo da alimentação. Então nós precisamos que todo mundo tenha uma conscientização e olhe para o mesmo lado. Nós podemos começar com pequenas mudanças relacionadas à alimentação, então rotina alimentar, a família sempre presente, como a Danile falou, o hábito familiar, ele é um exemplo para a criança. Então, conscientizar dessa presença da família. A mudança alimentar começa na compra de supermercado, né? Então, o que ter disponível para essas crianças, então é um ponto importante. E, além disso, tentar equilibrar os hábitos de vida junto, né? Então, atividade física, uma boa qualidade de sono, controlar os tempos de tela. E com relação à alimentação, nesse trabalho de formiguinha, nós vamos fazer então diariamente na rotina dessa criança pequenas mudanças que possam ser benéficas para esse controle de peso, de forma que haja um equilíbrio. Então, haverá uma certa flexibilidade. Então, em alguns momentos, essa criança ela vai estar apta, sim, a ir até uma lanchonete, a tomar um sorvete junto com a família ou com os amigos, desde que nós mantenhamos uma rotina de uma forma melhor em termos de qualidade, quantidade direcionada alimentar, e aí em determinados momentos a gente consegue abrir essas exceções. Hoje em dia, vocês duas não acham que está tendo um certo exagero no controle de colesterol, de glicemia, de hemoglobina glicada, ao colesterol de um jovem de 12 anos está um pouquinho acima, já está tomando estatina, já está tomando metformina, ou estou exagerando, Paula? Não, o senhor não está exagerando, mas ao mesmo tempo, nós, profissionais da saúde, nós costumamos nos basear em protocolos de estudos com evidências, sim, de pequenas alterações, né, que a obesidade, por exemplo, pode trazer do ponto de vista metabólico, que a longo prazo se manifestam de uma forma mais efetiva na vida adulta jovem, que já começa a se manifestar também na infância e adolescência. Então, por conta dessas descobertas, em que nós começamos a ver que sim, existe já repercussões de um aumento de colesterol na faixa etária adolescente, com repercussões a longo prazo, nós temos sim grupos de pacientes que nós precisamos nos preocupar. O que temos que ter, mais uma vez, são profissionais, né, direcionados, profissionais que são capazes de identificar esses grupos e, de uma forma natural, direcionar quais são os pacientes que vão ter que ter essa preocupação ou não. Então, vai haver sim um grupo de pacientes pediátricos na faixa etária infantil e adolescência, em que nós vamos ter que nos preocupar em fazer um controle um pouco mais rigoroso, mas é claro que uma grande maioria não vai ter necessidade. É o que a doutora trouxe, a gente precisa o acompanhamento conjunto, né? Como ela falou antes, são as formiguinhas. Então, eu acho que essas crianças, a partir do momento que se identifica, né, qualquer alteração e você consegue fazer uma orientação familiar, uma organização em relação à alimentação, à prática de atividade física, né, com acompanhamento médico adequado, talvez esses protocolos, né, doutora, eles possam ter um tempo mais curto. Então, vamos começar a medicar por conta do risco elevado, mas a gente conseguindo uma mudança de padrão de vida, pode ser que a gente consiga aí minimizar, né, essa oferta desses... Isso, essas ofertas. Todas as vezes, todas as nossas conversas aqui, sempre tem como pano de fundo atividade física. Sim, sempre. Independente do índice de massa corpórea, independente da idade. Então, estou aqui com uma brilhante nutricionista pediátrica. Estou aqui com uma brilhante endocrinologista pediátrica. Então, vocês mesmas estão, por favor, induzindo a que nós falemos para quem está nos assistindo. Atividade física é fundamental. Sem dúvida nenhuma. É isso, a atividade física, ela é essencial para a vida. A obesidade, ou nas férias ou fora das férias, independente de idade, de faixa etária, enfim, de época, é uma das doenças
mais difíceis de se controlar. Então, a melhor maneira de tratar a obesidade é a prevenção. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, doutor. Obrigado, Danile. Obrigado, Paulo. Obrigada, doutor. Eu que agradeço.